Como ter um glow up de verdade. Quero estar trazendo esse vídeo aqui para vocês, esse assunto, porque muitas pessoas falam, né, sobre esse assunto, sobre o glow up, sobre ter uma transformação, e eu quero estar trazendo para vocês de uma forma diferente, tá? Porque as pessoas normalmente hoje em dia falam sobre o externo. Faça isso, faça aquilo, que aí sim você vai ter o glow up. E eu gostaria de falar sobre, vai ser 2 pontos, né? Sobre uma transformação que devemos ter de forma interna e de forma externa para ter um glow up. E quando as pessoas falam sobre isso, falam só da forma externa. Mas para que a gente possa ter um glow up de verdade, a gente precisa colocar os dois em um só conjunto, né? O meu buchão. A gente precisa juntar os dois. E é sobre isso que eu quero estar falando para vocês. Por que que eu decidi trazer esse vídeo? E por que que eu tô tão pensativa nesse assunto? E realmente, nos últimos dias eu tô pensativa sobre esse assunto. Sobre o glow up. Por quê? Eu tô grávida. Deixa eu mostrar meu buchinho pra vocês. Ó. 9 meses, tá? Por aqui. Tô só esperando a Aurora nascer. Tem praticamente dias pra ela nascer. E eu estou grávida. E depois que minha filha nascer, que passar o meu resguardo, eu quero ter o famoso glow up. Eu quero cuidar de mim. Por isso que eu tô tão pensativa nesse assunto, né? Porque eu realmente quero viver uma transformação. Hoje em dia eu não considero que eu mudei muito, tô falando de mim em relação à gravidez. Porque eu não engordei tanto, né? Inclusive eu tô com 9 meses e eu não me sinto inchada. Então assim, mudanças físicas sobre o meu corpo quase não tiveram. As únicas mudanças mais radicais assim que eu notei no meu corpo foram as estrias que apareceram na barriga. E somente na barriga, não teve em nenhum outro lugar, né, nascendo estria, só na barriga, porque esticou bastante. Principalmente nesse último mês. E, enfim. Só que antes de eu tô contando uma história aqui, um resumo sobre mim para que vocês possam entender. Mas eu vou trazer o assunto que eu quero estar trazendo aqui para vocês. Antes de eu engravidar, eu já estava acima do peso, eu não estava me cuidando tanto. Inclusive, depois que eu engravidei, eu passei a me cuidar mais, para vocês terem uma noção. Então, assim, hoje em dia, eu me considero melhor do que eu estava antes de estar grávida, né? Só que depois do processo da minha filha nascer, de eu passar o resguardo, eu quero estar cuidando mais de mim. E por isso que eu fiquei tão pensativa em relação a esse assunto. E eu decidi até mesmo estudar, né, sobre esse assunto, como ter um glow up de verdade. E o primeiro ponto que eu quero trazer para você é sobre o interno. Porque a gente foca muito em mudar o externo, em mudar a aparência, e a gente esquece disso aqui. A gente esquece disso aqui, né? Deve ter saído o som. A gente esquece da nossa mente, a gente esquece do nosso coração. E aí eu quero estar trazendo para você 4 dicas para que você possa mudar no seu interior, no seu interno, para que você possa conseguir expressar isso de dentro para fora. Porque não adianta nada a gente querer mudar isso aqui, sendo que o nosso coração ele não vai estar transformado, sendo que a nossa mente ela não vai estar transformada. Isso aqui por fora, a nossa aparência vai ser só uma capa, se a gente não conseguir mudar o interno. Então, a primeira coisa que eu quero falar para você é: tenha um relacionamento com Deus, tá? Cuide da sua vida espiritual,
com Deus. Por que eu vou falar com Deus? Porque eu sou cristã e é o que eu prego, né? É o que eu vivo, é o que eu gosto de falar. Tenha um relacionamento com Deus, porque quando você está próxima de Deus, você acaba se tornando até uma pessoa mais bonita, inclusive por fora, porque você está próxima de Deus. E quando você está próxima de Deus, você deixa o seu pecado de lado. Você vai se incomodar quando você for errar, quando você for falar de alguém, né, em uma rodinha de amigos. Você vai se incomodar, porque o Espírito Santo, ele te incomoda. E essa coisa que eu citei, né, ficar fofocando da vida dos outros em rodinha de amigos, é uma coisa que te deixa feia. É um exemplo, né, mas é uma coisa que te deixa feia. E quando a gente está próximo de Deus, a gente automaticamente revê as nossas ações. Então, nesse primeiro momento, foque em estar se aproximando de Deus. E para se aproximar de Deus, gente, não precisa fazer várias coisas no dia, né, para que você tenha uma aproximação. Faça o simples. Muitas das vezes a gente deixa de fazer o simples porque acha que não vai ter resultado. Mas se você tira um momento da sua manhã, por exemplo, você acordou e decidiu fazer uma oração ali de agradecimento a Deus pela sua noite, de agradecimento por mais um dia, apresenta o seu dia a Deus, isso já é uma coisa que a gente pode se considerar simples, mas que já vai te ajudar a ter um relacionamento com Deus. Então, assim, para com esse perfeccionismo de achar que você tem que fazer coisas extremas para que você tenha um relacionamento. Né? Faça coisas simples, orações simples. Faça oração na sua mente. Vira e mexe. Eu tenho uma coisa esquisita, não sei se vocês são assim. Eu penso, tipo assim, nossa, eu tenho que falar isso e isso pra Deus quando eu for orar. Só que Deus, ele já tá ouvindo. Então, automaticamente, a gente tá falando com Deus aqui na mente. E às vezes eu me pego assim, nossa, eu tenho que tirar um momento pra falar isso e assim, e Deus, eu quero assim. E sabe, e Deus, ele já tá ouvindo o que tá dentro da minha cabeça. Então, isso acaba se tornando uma oração e até uma conversa com Deus. Então, assim, faça coisas simples para você ter um relacionamento. Segunda coisa que eu quero falar para você é: cure as suas inseguranças e cure os seus traumas. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês que eu acho que poucas pessoas sabem disso. Eu acho que uma das primeiras pessoas a saber disso foi meu esposo, quando eu encontrei ele. Eu tenho um histórico, um passado, uma infância em que eu tinha que ser a pessoa perfeita, a menina perfeita, em que eu não poderia errar. E isso foi gerando uma certa pressão em mim de que eu não poderia errar, eu tinha que fazer tudo perfeito para minha família, né? E com isso eu fui crescendo, recebendo elogios e tudo mais. Só que isso causava uma certa pressão em mim. E isso com certeza acarretou em alguns traumas, né? E teve um momento da minha vida, eu estava com 17 anos. Isso aqui é um testemunho que talvez você não entenda, mas foi uma experiência minha com Deus, inclusive. Na minha família, algumas pessoas, principalmente naquele tempo, que não tem tanto tempo assim, né? Eu tinha 17 anos, hoje eu tenho 22. Então, assim, tem alguns anos, né? Principalmente naquele tempo, as pessoas da minha família tinham muito preconceito com tatuagem, né? E com isso, eu tive uma conversa com Deus. Falei assim, eu queria muito fazer tatuagem para que pudesse quebrar alguma coisa, sabe? Tipo assim, da minha família, para que as pessoas parassem de me ver como a pessoa perfeita. Eu não queria ser aquela pessoa perfeita.
Claro que eu sempre busco dar o meu melhor em tudo, mas eu não queria aquela responsabilidade sobre mim. Eu não queria deixar de fazer coisas, eu não queria deixar de cometer os meus erros em paz, porque é com os erros que a gente pode aprender também. Eu não queria aquilo pra mim, então eu conversei com Deus, falei assim, eu quero fazer tatuagem, eu não sei se é errado ou não, o Senhor me permite? E eu sempre tive uma coisa com Deus, de que quando o meu coração está em paz, é porque o Senhor, Ele permitiu, é porque algo determinado era para acontecer na minha vida. E eu senti paz com aquela oração, né? E acabou que eu fiz 2 tatuagens, eu fiz essa aqui, fiz essa aqui, e eu fiz, não sei se vai prejudicar o microfone, mas enfim, eu fiz essa aqui, que é uma pena e alguns passarinhos. Essa aqui, ela significa liberdade, né? Essa aqui eu só achei bonitinha mesmo, porque tem algumas estrelas. Enfim, eu sempre gostei disso aqui. Mas enfim, depois que eu fiz essas tatuagens, eu senti uma paz tão grande, como se realmente fosse quebrado um ciclo ali sobre a minha família e sobre a visão que tinham sobre mim, e simplesmente saiu um peso depois que eu fiz essas 2 tatuagens. Claro que, vamos lá, primeiro ponto, eu realmente queria fazer. Segunda coisa, eu não queria ser vista como perfeita pela minha família, porque aquilo era um trauma meu de infância. E terceiro, Deus, ele realmente me deu a permissão para que eu pudesse fazer essas 2 tatuagens. Então, esse aqui realmente é o meu testemunho, tá? Sobre curar traumas e insegurança. Isso era um trauma que eu tinha e foi curado dessa forma. Então, Deus, ele tem formas diferentes de trabalhar, né, com cada pessoa. Então, assim, para você mudar de forma interna, ô mamãezinha, para você mudar de forma interna, cure os seus traumas e as suas inseguranças, trabalhe nisso. Busque a Deus para te ajudar em relação a isso. Busque pessoas, tá? Hoje em dia tem profissionais que você pode conversar, né? Psicólogos, terapeutas, enfim, para que você possa passar por esse processo. Terceiro ponto, para você ter uma mudança interna, é você parar de se comparar. Inclusive tem um vídeo aí no canal, acho que foi o último vídeo que eu fiz, antes desse aqui, onde eu falo sobre a comparação, né? E a comparação, principalmente pra gente que é mais jovem, ou até mesmo para pessoas mais velhas, né? Parando para pensar bem, ela existe e pode atrapalhar a nossa vida, né? Inclusive, tanto internamente quanto externamente, pode acabar atrapalhando a nossa vida. Então, assim, pare de se comparar com as pessoas, com as conquistas que as pessoas têm e você não, com a aparência que a pessoa tem e você não, porque, assim, cada pessoa, ela tem a sua experiência, né? Cada pessoa tem uma história, teve uma infância, tem uma família e é tudo diferente do que acontece na sua vida. Às vezes a gente quer se comparar e balancear como se a pessoa tivesse vivido as nossas experiências e a vida não é assim, né? Então, assim, não se compare. Eu mesma já cheguei a me comparar com pessoas da minha idade que já chegaram em algum lugar onde eu quero chegar e eu fiquei triste. Não porque a pessoa tá naquele lugar, mas porque eu não cheguei ainda. Só que a história da pessoa é totalmente diferente da minha, né? Então, assim, isso atrapalha a sua vida, atrapalha a sua autoestima, atrapalha o seu crescimento, a sua evolução. Então, se eu puder te dar um conselho, não se compare com outras pessoas. E o último ponto sobre esse assunto da área interna é você aprender a definir limites e se priorizar, né? Principalmente, eu vou dizer, gente, que principalmente no meio da nossa família.
Porque, principalmente na família, as pessoas acham que pode se intrometer, que pode dar pitaco, que pode falar o que quiser, e não é assim. A gente tem que impor limites, a gente precisa aprender a dizer não, até mesmo para as pessoas da família, principalmente as pessoas da família, né, que são mais folgadas. Enfim, gente, aprenda a impor limites, ou isso vai te sugar, né, isso vai te deixar doente. No último vídeo eu falei também sobre esse ponto de família. Houve um tempo em que eu me importava tanto com que uma determinada pessoa da minha família falava sobre mim, sobre o meu esposo, que eu ficava com crise de ansiedade, que eu ficava depressiva. Eu realmente ficava doente, porque eu ligava muito pro que a pessoa pensava. E hoje em dia, assim, não faz diferença pro que a pessoa ou as pessoas falam de mim, pro que acham de mim ou acham sobre a decisão que eu tomei. Porque hoje eu sei impor limites e eu sei dizer não, né, principalmente para as pessoas da minha família. E é isso de forma interna. São esses pontos que eu gostaria de estar trazendo para vocês. De forma externa, eu vou passar as dicas rapidinho, só para esse vídeo não ficar muito longo. Parece que no vídeo de hoje eu tô gostando de conversar. Eu espero que vocês gostem desse formato mais longo. Mas no vídeo, quer dizer, a próxima dica vai ser sobre a forma externa. E eu separei também 4 dicas aqui para você. Primeiro, treino e alimentação. Eu tô num estado em que eu estou grávida, né? Como vocês podem ver. E nesse momento da minha vida, eu não posso focar tanto no treino, né? E buscar mudar o meu corpo intensamente. Eu não posso, porque eu estou grávida, eu tenho que respeitar esse momento. Inclusive, se você também está nesse momento, respeite o momento que você está vivendo. Mas, particularmente depois que minha filha nascer e eu passar o resguardo, isso aqui são coisas extremamente essenciais que eu vou fazer, que é treinar e me alimentar melhor. Inclusive, me alimentar melhor já vai ser depois que a minha filha nascer. Já vai estar nos meus planos, né? Ter uma alimentação melhor, para que o meu corpo melhore bem mais do que estava antes de eu engravidar. Segunda dica que eu quero passar para você é para você cuidar do seu cabelo. Coisa básica, gente. Lavar o seu cabelo normal, né, com shampoo e condicionador pelo menos umas 2 vezes na semana. Fazer uma hidratação do seu cabelo pelo menos 1 vez na semana. Isso já vai dar uma diferença muito grande, né, para você e para sua autoestima. Terceira coisa que eu quero falar para você é para você se vestir bem, para você se vestir melhor. Isso aqui é uma das coisas que eu também vou fazer depois que minha filha nascer, porque assim, eu praticamente depois que eu engravidei, eu não cheguei a comprar roupa, né, porque eu optei por comprar roupas para mim depois que ela nascesse por conta da barriga. Então eu particularmente, isso aqui é uma camisa do meu esposo, e eu praticamente tô usando mais as camisas dele, que são folgadinhas, que pra mim nem tá folgado mais pelo tamanho desse bucho, né, como vocês podem ver. Não tá tão acolchado, mas também não tá folgadinho não. E tá tudo bem, né, vai ser uma prioridade pra mim comprar roupas e me vestir melhor, para que eu me sinta melhor ainda. Quarto e último ponto que eu quero falar pra você é se arrumar todos os dias. Inclusive eu tenho que voltar esse hábito de acordar, de fazer o meu processo ali, né, lavar o rosto e tudo mais, e tentar me arrumar todos os dias pela manhã. E já fica a dica pra você. Pra mim e pra você, porque eu preciso voltar, que foi uma coisa que eu deixei de fazer nesses últimos dias.
E fica a dica para você começar a praticar também. Mas crie esse hábito de se arrumar todos os dias e você vai ver o tanto que isso vai fazer diferença na sua vida, no seu dia, na sua autoestima. Eu falo porque comigo realmente funcionou, tá? Então, são todas essas dicas que eu gostaria de deixar para vocês. Como eu falei, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que foi um pouquinho mais longo do que eu costumo trazer aqui no canal. Se você gostou, deixa o like, se inscreva, compartilhe com outras mulheres. O meu público é exclusivamente para mulheres, tá? Eu vou sempre estar trazendo um assunto aqui para vocês sobre crescimento pessoal. E eu quero deixar a indicação para vocês do meu livro. Em breve vai ter os cursos sobre esses assuntos, mas o meu livro Mulher Próspera, ele está aí na descrição. E eu abordo 4 assuntos, né, sobre prosperidade nele, que é a prosperidade espiritual, pessoal, conjugal e financeira. Então, se você tem interesse em prosperar em alguma dessas áreas ou em todas as áreas, é só você estar adquirindo o livro e já se inscrever, porque em breve vai ter os cursos. Se já não estiver na descrição, né, gente? E é isso. Até o próximo vídeo.